Boa noite. Hoje, então, a gente, como combinado, como prometido, trazer para vocês a questão da nossa última lesão, da nossa última ferida emocional da infância, né, que eu prometi, e promessa precisa ser cumprida para mim, né? Então, eu quero agradecer vocês mais uma vez por toda a presença nessa semana inteira comigo, que foi lindo, maravilhoso. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o universo possa nos presentear de uma forma que a gente jamais imaginou, né? E que a gente tenha lindas surpresas ao longo da semana, né? Gente, hoje eu não parei um segundo, então eu não consegui nem montar o PowerPoint para vocês. Não consegui. Só que como eu escolho trazer o conteúdo, o que eu pensei? A gente vai ler junto esse último capítulo, tá? Que nem eu faço o Clube do Livro lá no meu Instagram, que a gente lê livros juntos, eu vou fazer dessa forma hoje, tá bom? Trazendo a leitura desse capítulo que fala sobre a ferida da injustiça, tá? Porque eu realmente não consegui parar, tá? E que bom, eu sou grata, 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 porque o dia hoje foi maravilhoso, né? E aí a gente vai, então, dar início. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo aqui? A ferida da rejeição, o modelo do corpo, tá? O nome da máscara que ele veste é rígido, tá? Então, é uma pessoa rígida, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre a injustiça para deixar aqui para vocês, tá bom? A injustiça é o ato ou ação contrária à justiça. A justiça se define como a apreciação, o reconhecimento e o respeito dos direitos e do mérito de cada um. A palavra justiça remete à retidão, equidade, imparcialidade e integridade. Uma pessoa que sofre de injustiça, portanto, é aquela que não se sente apreciada em seu valor e seu justo valor, que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece. O indivíduo também pode sofrer de injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Essa ferida é despertada no período do desenvolvimento da individualidade da criança, entre os 4 e os 6 anos aproximadamente. No momento em que ela se torna consciente de que é um ser humano, uma entidade autônoma com suas singularidades. A criança acha injusto não conseguir integrar sua individualidade, não conseguir se exprimir e ser ela mesma. Ela vive essa ferida principalmente com o genitor do mesmo sexo. Então, filha com mãe, filho com pai. Ela sofre com a frieza desse genitor, com sua incapacidade de sentir e de exprimir. Não estou dizendo que todos os pais dos que sofrem de injustiça são frios, apenas que são percebidos assim pela criança. Gente, lembra sempre que é uma percepção da pessoa, tá? Do indivíduo. Às vezes o outro nem é frio, mas você tinha tanta uma expectativa que aí você acaba achando que ficou faltando algo, tá? Ela sofre igualmente com o autoritarismo, as críticas frequentes, a severidade, a intolerância ou o conformismo. Na maioria dos casos, o pai, a mãe, sofre da mesma ferida. Mais uma vez aí, sempre esse olhar de que muitas vezes o pai que está trazendo a situação que vai gerar aquela ferida também sofreu, né, aquela mesma ferida. Ela talvez não seja vivenciada da mesma maneira ou nas mesmas circunstâncias, mas está presente e a criança sente. A alma que decide voltar à Terra para curar a ferida da injustiça escolhe pais que a ajudarão a lidar com essa ferida. A reação face à injustiça consiste em se isolar dos sentimentos, acreditando que assim irá se poupar. A máscara criada pela criança para se proteger, nesse caso, é da rigidez. O fato de uma pessoa se isolar do que sente não significa que não sinta nada. Pelo contrário, indivíduos rígidos são muito sensíveis,
mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de não mostrá-las aos outros. Eles se iludem, julgando que nada os afeta. Eis porque parecem frios e insensíveis. Várias pessoas rígidas me contaram que na adolescência havia amizade entre elas e seu genitor do mesmo sexo. No entanto, era uma relação superficial, em que nenhum dos dois falava do que sentia. Os rígidos muitas vezes têm o hábito de cruzar os braços, bloqueando a região do plexo solar para não sentir. Outra maneira de ocultar seus sentimentos é se vestir de preto. O escapista também gosta de se vestir de preto, mas ele o faz por uma razão diferente, que é de não querer aparecer. As pessoas que têm as duas feridas, da rejeição e da injustiça, costumam ter apenas roupas pretas ou muito escuras no armário. Gente, eu era assim. Até minha adolescência inteira, eu só tinha preto no meu armário. E eu não era gótica, não. Eu realmente gostava só de preto. Interessante, né? O rígido procura a justiça e a correção a todo preço. Gente, eu tenho essa ferida. E é sendo um perfeccionista que tenta ser justo. Acha que, se o que diz ou faz é perfeito, será necessariamente justo. É muito difícil para ele compreender que, agindo com rigor, segundo seus próprios critérios, também pode cometer injustiças. O indivíduo que sofre dessa ferida é mais inclinado a sentir inveja dos que têm mais e que, segundo ele, não são merecedores. Também pode acreditar que os outros o invejam quando ele tem mais. O ciúme, ao contrário da inveja, é mais vivenciado pelo dependente e pelo controlador. O dependente é ciumento, porque teme ser abandonado. O controlador, porque teme ser traído. A máscara do rígido se caracteriza por um corpo reto, empertigado e proporcional. Gente, meu corpo não é assim, mas eu acho que eu tenho essa ferida. Os ombros são retos e da mesma largura dos quadris. O rígido pode ganhar peso ao longo da vida, mas seu corpo continuará proporcional. Devo admitir que é o rígido quem tem mais medo de engordar e fará de tudo para que isso não aconteça. Ele não aceita nem mesmo uma barriga proeminente. Quando está em pé, tende a encolhê-la. A mulher rígida, porém, tende a acreditar que o corpo da mulher deve ter curvas, senão não é feminino. Os homens, assim como as mulheres, têm as nádegas arredondadas. As mulheres têm baixa estatura. Os rígidos gostam de usar roupas justas na cintura ou de colocar um cinto para marcá-la. Esse tipo de pessoa crê que, afinando a cintura, que se acha na região do plexo solar, região das emoções, sentirá menos. São pessoas inquietas com movimentos dinâmicos. No entanto, seus gestos são rígidos, sem grande flexibilidade, e demonstram certo retraimento, como manter os braços colados ao corpo, por exemplo. Elas têm a pele clara e um olhar brilhante, vivo. Seu maxilar é cerrado e o pescoço rijo. Reto, de orgulho, é comum, inclusive, vermos os nervos do pescoço salientes. Se você reconhece em si todas as características físicas descritas acima, é sinal de que sofre de uma grave ferida da injustiça. Se tem apenas algumas particularidades, sua ferida da injustiça é mais leve. Já muito jovem, o rígido percebe que as pessoas o apreciam mais pelo que ele faz do que pelo que ele é. Ainda que isso não seja verdade, ele está convencido de que essa é a realidade. Eis porque, desde cedo, busca ser rápido e eficiente naquilo que faz. Procura de todas as formas se afastar dos problemas e, mesmo que esteja cheio deles, prefere dizer que não tem nenhum, para evitar sentir o sofrimento que eles trazem. É muito otimista, talvez em excesso. Acha que, dizendo para si, sem problemas, as situações difíceis se resolverão mais depressa. Aliás, faz o possível e o impossível para resolvê-las sozinhas. Só pede ajuda em último caso. Quando enfrenta decepções ou imprevistos, ele repete 1000 vezes interiormente, sem problemas. Consegue assim esconder de si e dos outros o que sente,
simulando indiferença. O rígido, como controlador, costuma sofrer com sua eterna falta de tempo. Mas as razões de ambos são distintas. O rígido não tem tempo suficiente porque quer muito que tudo saia perfeito. O controlador, porque está muito ocupado cuidando dos assuntos alheios. O rígido não gosta de atraso, porém, como leva muito tempo se arrumando, tende sempre a se atrasar. Quando o rígido, diante de uma autoridade ou de alguém que se julga especialista em determinada matéria, está convencido de seu raciocínio, ele argumenta até que lhe deem razão. Se uma pessoa duvida ou questiona alguma decisão que tomou, que ele sabe ter sido honesta e justa, ele vivencia aquilo como uma inquisição e se ressente de injustiça. Como sempre procura a justiça, ele quer se certificar de que é digno do que recebe. O mérito é importante para o rígido e significa obter recompensa decorrente de uma boa performance. Se recebe muito sem ter se esforçado muito, julga não merecer e dá um jeito de perder tudo o que recebeu. Os extremamente rígidos se planejam, inclusive, para não receber nada, pois, a seu ver, devem ser extraordinários para merecer uma recompensa. O rígido quer que todos os detalhes de tudo que diz e faz sejam corretos, mas sua forma de se expressar está longe de ser correta, pois ele costuma exagerar. Utiliza bastante as palavras sempre, nunca e muito. Por exemplo, uma mulher rígida diz ao marido: "Você nunca está aqui, você está sempre fora." Ela não percebe que, se exprimindo assim, está sendo injusta, uma vez que é muito raro que uma situação aconteça sempre ou nunca. Para o rígido, tudo é muito bom, muito bem, muito especial. Por outro lado, ele não gosta que os outros usem essas palavras. Quando fazem, ele os acusa de estarem exagerando ou de se expressarem incorretamente. Há mais chance de religião impactar ou influenciar o rígido do que os que sofrem de outras feridas. Calma aí, gente. O marido me ligou. Há mais chance de a religião impactar ou influenciar o rígido do que os que sofrem das outras feridas. O bem e o mal, o certo e o errado, são muito importantes para ele. São, aliás, os que regem a sua vida. Podemos observar isso em sua linguagem. Ele costuma começar suas frases com bem ou bom, para se certificar de que o que vai fazer será correto. E termina-as com concordam, para verificar a correção do que acaba de dizer. Utiliza vários advérbios e gosta das explicações claras e precisas. Quando o rígido está tenso, ele não quer demonstrar, mas podemos perceber isso pelo seu tom de voz, que se torna seco e duro. Pode utilizar o riso para esconder sua sensibilidade e suas emoções. Pode rir à toa, por isso que ninguém acha, por coisas que ninguém acha engraçado. Então, quer dizer, rir por coisa que ninguém está achando engraçado. Ah, gente, eu rio à toa. Quando alguém encontra o rígido e pergunta como ele está, ele responde sistemática e rapidamente: super bem. Durante a conversa, fala de vários acontecimentos de sua vida que não vão tão bem assim. Então, o interlocutor lhe diz: mas você disse que estava super bem? E ele argumenta que não são problemas sérios. O medo de errar é muito forte no rígido. Em minhas oficinas, só as pessoas rígidas me perguntaram: será que fiz o exercício de maneira correta? Eu tenho mania de perguntar isso. Em vez de observar o que sentem e o que podem aprender sobre si mesmas durante o exercício, elas se interessam mais em saber se fizeram direito. Também notei que, quando falo de um comportamento ou de uma atitude que o rígido vê em si como um novo defeito, ou seja, não se considera correto por ter aquele comportamento, ele me interrompe antes mesmo de eu terminar para me perguntar: o que faremos agora? Ele quer dicas para se tornar perfeito o mais rápido possível, ou ter de se controlar para não deixar transparecer o defeito que acaba de descobrir. Ele não percebe, mais uma vez, ele está sendo injusto e exigindo demais de si mesmo. No ímpeto de resolver tudo imediatamente, não se permite um tempo para sentir a situação, para ter direito de ser humano, de ter feridas não curadas.
Observei na pessoa com a máscara do rígido uma tendência a se ruborizar com facilidade quando me conta alguma coisa que julga não ser correta. Isso pode acontecer, por exemplo, quando ela relata uma dificuldade de perdoar alguém que lhe fez mal, ou quando fala mal de alguém que não aguenta mais e julga sua atitude injusta. Essa reação indica que esse indivíduo tem vergonha de si mesmo, do que faz ou não faz. Só que ele não sabe que é por essa razão que se ruboriza e às vezes nem sequer percebe que faz isso. Aliás, são as pessoas rígidas e as escapistas que têm mais problemas de pele. É esse medo de não ser perfeito que faz com que uma pessoa rígida se coloque frequentemente em situações em que precise fazer escolhas que considera difíceis. Quanto mais temos medo, mais situações correspondentes a esse medo atraímos. Acontece frequentemente de uma pessoa rígida se proporcionar um prazer escolhendo determinada opção e, em seguida, ter a impressão de falhar em outra coisa. Tomemos o exemplo do homem que resolve fazer uma cara viagem de férias, uma cara de dinheiro, né? Mais tarde, ele dirá que deveria ter usado o dinheiro para fazer uma reforma na casa. Por causa do seu medo de tomar a decisão errada, o rígido se pergunta constantemente se suas escolhas são as melhores e mais justas para ele. Se você quer que alguma coisa seja dividida igualmente entre várias pessoas, como um bolo, uma garrafa de vinho, a conta do restaurante, pode ter certeza de que o rígido que deve chamar para essa tarefa, pois ele se sairá muito bem nela. Eu sou assim, gente, quando eu vou cortar bolo, as pessoas me pedem para cortar bolo, porque falam, você corta direitinho, divide para todo mundo direitinho. Olha que interessante. E conta de restaurante também, as pessoas falam, Monique, calcula aí, que você sabe dividir tudo direitinho. Olha só, a gente não percebe, né? Mas olha que engraçado isso, né? Quando me reúno com um grupo no restaurante, divirto-me observando o que acontece quando a conta chega. O controlador assume as rédeas da situação dizendo: o que acham de dividir essa conta por partes iguais? Será muito mais rápido e menos complicado. Ele se exprime de tamanha força e tal controle que os outros concordam de modo educado. Ele calcula rapidamente, dividindo o total pelo número de pessoas e ele lhes comunica o montante a pagar. Esse é o controlador, né? É nesse momento que os rígidos reagem. Acham justo que aqueles que consumiram mais paguem mais. Nesse tipo de situação, é preciso, em geral, refazer a conta. Olha só que interessante. Isso acontecia muito comigo, né? Aí, quando eu fui trabalhar numa multinacional, a galera lá, muita galera era assim, tipo, gente, vambora, divide a conta todo mundo paga e vambora. Eu ficava, gente, mas eu consumi pouco, por que eu tenho que pagar isso tudo? E eles me fizeram olhar para isso de uma outra forma. Eu comecei a olhar a praticidade disso. Do tipo assim, paciência, né? É prático assim. E eu comecei a agir dessa forma também. Hoje em dia eu saio em grupo. Cara, alguém se incomoda de dividir entre todo mundo? Mais fácil. Mas durante muito tempo eu me questionei exatamente como os rígidos fazem, né? Tipo assim, pô, o justo é cada um pagar o seu, né? Eu era assim, interessante. Gente, isso é legal porque é a gente começar a olhar para as nossas feridas. A gente começar a perceber que nós temos essas feridas também, né? O meu corpo não diz muito do rígido, mas pelo comportamento eu percebo que eu tenho. Então, provavelmente, não é uma lesão muito grave, né? E como eu já passei a me permitir a mudar essas situações também, provavelmente por isso que o meu corpo nem apresenta tanta coisa, né? Assim que eu tenho entendido esses estudos, né? As pessoas rígidas são muito exigentes consigo mesma na maioria dos domínios da sua vida. Tem grande capacidade de se controlar, de se impor tarefas. Vimos no capítulo anterior que o controlador gosta muito de controlar o que acontece à sua volta. O rígido, por sua vez, procura de tal forma a perfeição que é levado antes a controlar a si mesmo. Ele se torna eficiente e exige tanto de si que os outros passam a exigir muito dele também. Quantas vezes ouvi mulheres rígidas dizerem aos que a cercavam: parem de achar que eu sou uma super mulher, que pode tudo. Na realidade, essas mulheres falam consigo mesmas. Os outros estão ali como reflexo de sua alta exigência. Um participante de um dos meus cursos contou que o pai sempre repetia para ele:
Você não tem nenhum direito, só deveres. Desde criança, essa frase ficou enraizada nele, que admite ter uma dificuldade de relaxar. Não se permite parar, divertir-se, descansar. Julga-se obrigado a estar sempre em ação. Assim, cumpre o seu dever. Como há sempre muito a fazer no dia a dia, isso significa que o rígido raramente se permite relaxar sem se sentir culpado. Ele, então, se justifica quando descansa ou se diverte, dizendo, por exemplo, que afinal merece parar depois de tudo que fez. Gente, quantas feridas eu tenho? Eu tenho 3. Eu já encontrei 3 aqui. Além disso, o rígido se sente especialmente culpado quando não faz nada enquanto alguém trabalha. Acha isso injusto. É por isso que seu corpo, especialmente pernas e braços, se tensionam mesmo em repouso. O rígido precisa se esforçar para distender as pernas, deixá-las relaxar. Só depois de alguns anos que me dei conta de que quando estou sentada no cabeleireiro ou lendo, de repente sinto minhas pernas rígidas. Devo conscientemente permitir as minhas pernas, meus ombros ou braços relaxar. Antes, eu não tinha consciência dessa rigidez. O rígido tem dificuldade não só de respeitar seus limites, como também de conhecê-los. Como nunca tem tempo de sentir se o que faz corresponde ou não a uma necessidade, ele faz demais e só para quando explode. Aliás, custa-lhe pedir ajuda. Prefere fazer tudo sozinho para que saia perfeito. É por essa razão que o rígido é mais propenso a sofrer estafa ou esgotamento profissional. Você pode constatar que a maior injustiça que o rígido vivencia é com relação a si mesmo. Ele se acusa com facilidade. Por exemplo, se resolve se dar de presente alguma coisa que julga não ser absolutamente necessária, terá que justificar essa compra dizendo a si mesmo que a merece. Caso contrário, acusa-se de estar sendo injusto. Só beber uma água, gente. A ferida da injustiça é outra ferida que precisa curar nesta vida. Aconteceu-me a curar, ela falando, né, que ela tem essa ferida e ela precisa curar nessa vida. Aconteceu-me diversas vezes perder ou quebrar alguma coisa no primeiro uso, pois no fundo acreditava não precisar daquilo. Aprendi que não é porque tentamos mentalmente nos convencer de que merecemos alguma coisa que a aceitação é de fato consumada. Neste caso, ainda falta a capacidade de sentir que temos direito daquilo. Podemos saber em nossa mente que somos merecedores, mas também precisamos sentir que é justo. Várias pessoas já me ouviram dizer que a melhor recompensa que posso me dar é ir ao shopping para comprar uma coisa bonita de que não preciso. Hoje sei que, se tenho essa necessidade, é para me ajudar a parar de acreditar no mérito e me permitir oferecer a mim mesma, sem culpa, o que me faz bem. Constatei diversas vezes que os participantes de tipo rígido nas minhas oficinas gostam de deixar claro para o seu grupo que estão ali para fazer um curso e não para se divertir, que vieram para trabalhar sua presença no mundo. Os que vêm de longe e precisam hospedar-se no hotel se organizam para que seja o menos caro possível. Alguns, inclusive, escondem dos colegas que ficarão no hotel, com medo de como serão taxados. Quando procura dissimular o que faz ou o que compra, o rígido vivencia não só a culpa, como também a vergonha. O rígido gosta que aqueles que o cercam estejam a par de todos os seus afazeres. O controlador também age dessa forma, mas por uma razão diferente. Este último, o controlador, quer mostrar que é responsável, ao passo que o rígido faz isso para mostrar que merecem ser recompensados. Euzinha, gente, todinha. Eu era muito assim, nossa senhora. Assim, quando se proporciona algum luxo, não se sente culpado. Espera que os outros achem justo que ele se recompense. Como você pode ver, a noção de mérito é muito importante para o rígido. Ele não gosta de ouvir que tem sorte, pois, ao seu ver, ter sorte não é justo. Ele quer merecer tudo o que lhe acontece. Se alguém diz que ele é sortudo, ele responderá, não é sorte, trabalhei muito para chegar aqui. Se ele julgar que o que obteve deveu-se à sorte e não ao merecimento, vai se sentir muito incomodado e em dívida com alguém. Dará, então, um jeito de não conservar tudo para si.
Uma característica do rígido, difícil de ser vista naqueles que não portam a ferida da injustiça, é o fato de que ele costuma julgar mais injusto. Calma aí, gente, voltando. Uma característica do rígido, difícil de ser vista naqueles que não portam a ferida da injustiça, é o fato de que ele costuma julgar mais injusto ser favorecido do que desfavorecido em relação aos outros. Em casos assim, alguns rígidos encontram uma razão para se queixar a fim de esconder do seu grupo que eles têm mais. Outros se julgam obrigados a dividir o que possuem. Sendo eu mesma o tipo rígido, posso confirmar isso, pois desde pequena sempre tive muitos talentos e facilidades em diversos domínios. Fui várias vezes a queridinha dos professores. Comecei, então, a fazer de tudo para ajudar os outros e assim tornar a situação mais equilibrada para eles. Aliás, essa é a razão pela qual uma pessoa rígida será induzida a ajudar o próximo. A pessoa rígida não fica muito à vontade ao receber presentes ou agrados, pois se sente devedora. Eu era assim, eu me lembro na época que eu fazia psicóloga, que isso foi uma questão que aparecia muito, né? Era muito fácil para mim dar, mas na hora que eu receber, eu sempre achava que eu estava devendo alguma coisa para a pessoa. Olha que interessante, gente. Mais do que se sentir obrigada a dar ao outro alguma coisa do mesmo valor para ser justa, ela prefere não receber nada, ou até recusar. Quando alguém se oferece para lhe pagar um almoço, por exemplo, ela prefere recusar a ter que se lembrar que na próxima saída será sua vez de pagar. Se aceitar, o fará, prometendo se retribuir na mesma medida. É normal que alguém que sofre de injustiça seja do tipo que costuma atrair para si acontecimentos, ao seu ver, injustos. Na verdade, uma situação que ele qualifica de injusta é interpretada de maneira bem diferente por uma pessoa que não sofre essa ferida. Eis um exemplo. Conversando com uma senhora que sofreu muito por ser a filha mais velha, ela me confidenciou que sempre achou injusto ter que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos e, principalmente, ter que ser um exemplo para eles. Em contrapartida, outras mulheres me disseram ter achado injusto ser a segunda ou a terceira filha, pois raramente ganhavam roupas novas, sendo obrigadas a usar das mais velhas. Perdi a conta do número de vezes que ouvi mulheres e homens me contarem como achavam injusto ter de cuidar de seu pai ou mãe idosos ou doentes. O que consideravam mais justo era o fato de seus irmãos sempre apresentarem boas desculpas para não ajudar e eles precisarem assumir tudo sozinhos. Esse tipo de situação é o fruto do acaso. Na verdade, sua ferida da injustiça atrai esse tipo de situação, que cessará apenas quando sua ferida for curada. Mencionei anteriormente a capacidade do rígido de se controlar, de criar obrigações para si. Eis porque é o lado rígido de uma pessoa que consegue seguir um regime alimentar, por exemplo. Uma pessoa sem vestígios da ferida, da injustiça, tem mais dificuldade em fazer isso, pois não consegue se controlar como um rígido. Nesse ponto daí, eu já não estou nesse lado aqui, não. Né? Tô gordinha lá, tipo do abandono mesmo. O propósito do rígido, ao criar suas motivações, é alcançar a perfeição por si mesmo, segundo o seu ideal de perfeição. A pessoa não rígida, que é incapaz de privar-se de algo, se acusará de falta de força de vontade. Mas é importante fazer a distinção entre ter vontade e controlar-se. A pessoa que se controla é aquela que se impõe alguma coisa sem que isso corresponda obrigatoriamente a uma necessidade. Por trás do controle esconde-se um medo. A pessoa que tem vontade sabe o que quer e está determinada a obtê-lo. Ela alcança seus objetivos organizando-se, não desprendendo os olhos do seu objetivo, ao mesmo tempo que respeita suas necessidades e seus limites. Quando um incidente vem contrariar seus planos, ela pode ser flexível e é capaz de refazer seus planos para chegar aos seus fins. A pessoa rígida, por sua vez, não verifica sequer se o que ela deseja corresponde de fato a uma necessidade.
ela não se permite um tempo para se interiorizar e se perguntar: como eu me sinto com esse desejo ou com a maneira que escolhi para realizá-lo? O rígido, às vezes, pode parecer controlador, mas quando intervém junto aos outros, não é para controlar e chamar a atenção ou se mostrar forte como faz o controlador. Ele só intervém quando o que acaba de ser dito ou feito é injusto com alguém ou não lhe parece correto. Quando conversa com alguém, o rígido retifica o que acaba de ser dito, ao passo que o controlador acrescenta ao que acaba de ser falado. O rígido pode repreender uma pessoa se acredita sinceramente que, com sua capacidade ou seus talentos, essa pessoa poderia ter realizado melhor uma tarefa. O controlador, por sua vez, repreende o outro quando a tarefa não é executada à sua maneira, segundo seu gosto ou sua expectativa. Há outra diferença entre esses dois tipos de personalidades. A pessoa rígida se controla para não perder o controle, pois acha que perdendo será injusta com o outro. A pessoa controladora, por sua vez, se controla para controlar melhor uma situação ou outra pessoa e mostrar-se ainda mais forte. O indivíduo rígido gosta de tudo bem arrumado, detesta ter que procurar alguma coisa. Alguns podem se tornar obsessivos em sua aflição para que tudo esteja de maneira perfeita. O rígido também tem uma grande dificuldade de distinguir entre rigidez e disciplina. Eis minha definição: uma pessoa rígida esquece seu objetivo inicial, preferindo prender-se ao meio pelo qual irá realizá-lo. E uma pessoa disciplinada dá um jeito de concretizar seu objetivo e não perderá de vista. Tomemos o exemplo de uma pessoa que decide caminhar 1 hora por dia para levar uma vida mais saudável e ficar em forma. O meio, portanto, é a caminhada. Ela se impõe em caminhar todos os dias, chova ou faça sol, tenha vontade ou não. Se um dia não for, se odiará por isso. A pessoa disciplinada, por sua vez, não se esquece porque caminha todos os dias. Um dia decidirá não caminhar, sabendo que será melhor para a sua saúde não forçar a barra. Não se sentindo culpado por isso, reiniciará a caminhada no dia seguinte, com o espírito tranquilo. A pessoa disciplinada não abandona um projeto porque perdeu um dia ou porque há uma mudança no seu planejamento. O rígido é bastante propenso ao estresse, pois faz questão da perfeição em tudo. O controlador também, mas por outra razão, ele quer triunfar. Quer evitar o fracasso a todo custo, com medo da imagem que passaria para os outros e de como isso afetaria sua reputação. A pessoa com a máscara de rígido raramente fica doente. Ela é muito severa com seu corpo. É o tipo de pessoa que não sente quando o corpo tem necessidades fisiológicas. Só decide ir no banheiro quando não pode mais se conter. Ela também é muito resistente à dor. Se sente um pouco de dor no momento em que esbarra em alguma coisa, seu mecanismo de controle dispara imediatamente, o que lhe dá uma enorme faculdade de esconder o sofrimento. Você pode notar que nos filmes em que alguém é torturado ou que há espionagem, os atores escolhidos sempre têm características físicas do rígido. Pode facilmente reconhecer um policial pelo seu corpo rígido. Essas pessoas podem ter outra ferida, mas é o seu lado rígido que as faz escolher uma profissão que acreditam promover a justiça. No entanto, quando um policial ou espião parece ter prazer em mostrar seu poder e sua força, foi sua máscara de controlador que fez-a escolher a profissão. Observei diversas vezes as pessoas rígidas se vangloriando de nunca precisarem de remédios ou de médico. A maioria delas, inclusive, não tem sequer um clínico e, se acontecer uma emergência, não saberá a quem recorrer. Quando elas decidem pedir ajuda, podemos concluir que estão sofrendo há tempos e que chegaram ao seu limite. É importante saber que ninguém consegue controlar a vida inteira. Todos nós temos limites nos planos físico, emocional e mental. É o que explica o fato de ouvirmos frequentemente falarem sobre uma pessoa rígida. Não entendo o que está acontecendo com ele. Nunca ficava doente. Mas agora tem um problema atrás do outro. Esse tipo de situação ocorre quando a pessoa rígida não consegue mais se controlar. Deixa eu beber uma água. Ai.
A emoção mais vivenciada pelo rígido é a raiva, principalmente em relação a si mesmo. Tomemos o caso de uma pessoa rígida que empresta dinheiro a um amigo, sabendo que este costuma passar por dificuldade financeira. Emprestar-lhe o dinheiro porque o amigo promete devolvê-lo em 2 semanas, mas ele não cumpre a promessa. O rígido, então, vivencia a raiva, odiando-se por não ter pensado direito e ter lhe dado outra chance. Mas ele é inclinado a dar chances aos outros. Acha-se mais justo assim. Se for muito rígido, é provável que não queira enxergar a própria raiva e tende a dar um jeito de desculpar o outro. Esse mesmo exemplo pode ser vivido como a ferida da traição, se for um controlador a emprestar o dinheiro. Este, no entanto, não se odeia como faz o rígido. Ele recriminará o amigo em quem confiou, por não cumprir sua palavra. O rígido é o tipo de pessoa que tem dificuldade em se permitir ser amado e demonstrar seu amor. Costuma pensar tarde demais no que gostaria de ter dito, ou na prova de afeição que adoraria ter dado a quem ama. Promete sempre que fará tudo isso na próxima vez, mas esquece quando a oportunidade se apresenta. Passa, então, a ideia de uma pessoa fria e pouco afetuosa. Agindo assim, o injusto com os outros e consigo mesmo, pois se priva de exprimir o que sente de fato. Lembrando, gente, que aqui, depois vocês podem ficar escutando, podem ficar não, né? Porque a aula só vai ficar até domingo. Mas vocês podem escutar e fazer anotação, né? Que eu tô lendo aqui, tem muita coisa que eu me vejo muito e tem muita coisa que eu não me vejo, né? Então, assim, com certeza eu tenho essa ferida aqui, né? Mas tem muita coisa que realmente não é o meu caso, que nem isso aqui que eu li agora. O rígido evita ser tocado pelos outros, e nesse ponto eu sou completamente contrário, eu adoro ser tocado. Esse medo de ser tocado ou afetado por outras pessoas pode ser bastante intenso, a ponto de gerar problemas de pele. Sendo um órgão de contato, a pele ajuda-nos a tocar e ser tocados, aproximando-nos dos demais. Mas, na verdade, se ela for repugnante, pode afastar. A pessoa que possui um problema de pele costuma ter vergonha do que os outros podem ver ou pensar sobre ela. Esse medo de ser tocado pode ser notado no seu corpo. Os braços colados ao corpo, em especial o cotovelo ao ombro. As mãos cerradas e as pernas grudadas uma na outra são sintomas de fechamento. O rígido tende a usar muita comparação, sendo injusto com ele mesmo. Ele se compara com os que considera melhores e, sobretudo, mais perfeitos do que ele. Desvaloriza-se, assim representa uma grave injustiça e uma forma de rejeição do seu ser. É muito comum o rígido sentir-se comparado, quando jovem, aos irmãos, irmãs ou colegas da escola. Então, ele acusa os outros de serem injustos com ele, pois não sabe que os amigos o comparam, é porque ele faz isso interiormente. Se você se reconhece nessa ferida da injustiça e porta a máscara do rígido, a primeira coisa a fazer é admitir o número de vezes que foi injusto com os outros e consigo mesmo num único dia. Essa é a parte mais difícil de aceitar, mas será o início da sua cura. No próximo capítulo, abordaremos mais extensamente os meios de cura dessa ferida. Então, agora a gente vai aqui, ó. O maior medo do rígido... Ah, tá. Lembro-me de um incidente que aconteceu com um dos meus filhos quando ele tinha 17 anos e que afetou muito a minha ferida. Um dia estávamos sozinhos e lhe perguntei: diga-me uma coisa, desde a sua infância, qual foi a minha atitude como mãe que fez você sofrer mais? Ele respondeu: sua injustiça. Fiquei chocada e muda. Tão grande foi a minha surpresa. Eu rememorava todas as situações em que tentava ser a mãe mais justa. Colocando-me na pele dos meus filhos, posso agora compreender que eles tenham me achado injusta em alguns momentos. Entretanto, as características físicas de meus filhos indicam que a experiência da injustiça vivida comigo despertou uma ferida da traição. De fato, ele deve ter achado injusta a indiferença de seu pai diante do meu comportamento. No meu corpo, podemos ver 2 feridas, a da injustiça e a da traição. Isso é muito frequente e significa que ele tem alguma coisa de diferente a acertar com cada um dos pais. A ferida da traição comigo e a ferida da injustiça com o pai. O maior medo do rígido é a frieza.
Ele tem tanta dificuldade em aceitar a própria frieza quanto a dos outros. Faz de tudo o que pode para se mostrar caloroso. Aliás, ele se julga caloroso e realmente não imagina que os outros possam achá-lo insensível e frio. Ele não tem consciência de que evita estar em contato com sua sensibilidade para não mostrar sua vulnerabilidade. Não consegue aceitar essa frieza, pois isso seria admitir que não tem coração, o que equivale a dizer que é injusto. Por isso, é tão importante para o rígido ouvir as pessoas falarem que ele é bom no que ele faz ou cheio de bondade. No primeiro caso, ele se considera perfeito e no segundo, afetuoso. Ele também aceita com dificuldade a frieza alheia. Quando alguém é frio com ele, fica transtornado e se pergunta imediatamente o que fez ou disse de incorreto para que o outro agisse daquela maneira. Ele é atraído por tudo que é nobre. O respeito e a honra são igualmente importantes. Fique impressionado com as pessoas que têm títulos importantes. Se sabe de algo, pode lhe valer um título, torna-se ainda mais eficiente. Está pronto para fazer todos os sacrifícios necessários, embora, na realidade, nem veja isso como sacrifício. Em sua vida sexual, o rígido tem dificuldade de relaxar em sentir prazer. Tem problemas para exprimir toda a ternura que sente. É, no entanto, o tipo mais sensual fisicamente. As pessoas rígidas gostam de se vestir com roupas que modelam o corpo e adoram ser atraentes aos olhos alheios. É comum dizerem que mulheres rígidas que ela é provocante, isso é, que gosta de atrair os homens, ao mesmo tempo que repele friamente se julgar que as coisas estão indo longe demais. Quando adolescente, a rígida irá se conter, preservando-se pura para o seu eleito. Ela fantasia uma relação sexual perfeita e, claro, irreal. Quando, enfim, decide se entregar, fica decepcionada, pois aquilo não corresponde ao seu ideal. Quando a pessoa rígida tem dificuldade de se comprometer, é por causa do seu medo de se enganar na escolha do parceiro. Esse medo é diferente do medo do controlador, que, por sua vez, receia a separação, temendo faltar com o compromisso. A pessoa rígida cultiva vários tabus na esfera sexual, pois o bem e o mal também dirigem sua esfera sexual. A mulher é habilidosa em fingir gozar. Quando mais intensa sua ferida, mais rígida a pessoa e mais difícil para ela alcançar o orgasmo. O homem, por sua vez, pode sofrer de ejaculação precoce ou mesmo de impotência sexual, dependendo de sua capacidade de ter prazer na vida. Observei que muitas prostitutas têm as características rígidas em seu corpo. Elas conseguem ter relações sexuais apenas por dinheiro, pois são capazes de bloquear suas sensações com mais facilidade do que as outras pessoas. Os temores que impedem o rígido de se comunicar com clareza são medo de se enganar, de não ser claro, de ser criticado, de ter escolhido a hora errada, de falar demais, de se exaltar ou perder o controle, de desagradar, de parecer muito exigente, de despertar ciúmes ou inveja, de ser considerado um aproveitador. Se você se reconhece nesses medos, provavelmente não está sendo você mesmo e tem a ferida da injustiça. No que se refere à alimentação, o rígido prefere o salgado ao doce. Também gosta de tudo que é crocante. Conheço alguns que gostam de morder gelo. Em geral, é adepto a uma alimentação equilibrada. Dos 5 tipos, sem dúvidas, é o mais propenso a virar vegetariano. Isso não significa necessariamente que ser vegetariano corresponda, de fato, às necessidades do seu corpo. Tá? Vamos ver aqui agora, então, cadê? O medo. Então, vamos recapitular aqui as características da ferida da injustiça. Despertar entre 4 a 6 anos com o genitor do mesmo sexo. Busca ser eficaz e perfeito e bloqueio da individualidade. A máscara é a máscara do rígido, né? O corpo aprumado, rígido e mais perfeito possível. Proporcional, nádegas redondas, cintura marcada, movimentos tensos, maxilares cerrados, pescoço duro, impertigado. Olhar brilhante e inquieto. Vocabulário, sem problema, sempre, nunca, muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente, concorda? Caráter, perfeccionista, invejoso, isola-se do sentimento,
cruza muitos braços, eficaz para ser perfeito, otimista em excesso, ativo, dinâmico, justifica-se o tempo todo, dificuldade de pedir ajuda, pode rir sem motivo para esconder a sensibilidade, tom de voz seco e severo. Gente, me engasguei com essa língua. Seco e severo, não admite ter problemas, duvida de suas escolhas, comparece com o melhor e o pior, dificuldade de receber, acha injusto obter menos, mas acha pior receber mais do que os outros, dificuldade de ter prazer sem se sentir culpado, não respeita seus limites, exige muito de si, controla-se, aprecia a ordem, raramente adoece, severo com seu corpo, frio, reluta em demonstrar afeto e gosta de parecer sexy. O maior medo desse perfil é a frieza. A alimentação, prefere alimentos salgados aos doces, gosta de tudo que é crocante, controla-se para não engordar, justifica-se e tem vergonha quando perde o controle. Doenças possíveis: estafa, dificuldade de alcançar o orgasmo no caso da mulher, ejaculação precoce e impotência no homem, doenças de natureza inflamatória como tendinite, bursite, artrite, torcicolo, prisão de ventre, hemorroidas, câimbras, aí eu tenho isso, gente. Câimbra eu tenho demais. Má circulação sanguínea, varizes, problemas de pele, nervosismo, insônia, problemas da visão. Então, esses são os coisas. E aí, vamos ver aqui. Maneira da fala, né? Aqui é a parte onde eu boto no slidezinho aquelas bolinhas, tá? Então, ó, o rígido fala de maneira mais mecânica e contida. O rígido é um exímio dançarino. Apesar da rigidez nas pernas, ele esbanja ritmo. Fica sempre atento para não errar. É aquele que mais faz aulas de dança. Adoro dançar, gente. Adoro fazer aula de dança. Os muito rígidos são sérios, mantêm-se empertigados e parecem, inclusive, contar os passos enquanto dançam. O que emana deles é: olhem como eu danço bem. Tipo de carro. O rígido prefere o carro clássico, de alto desempenho, pois quer ser compensado pelo que gastou. Com relação a compras, o rígido é a compra não, a como se sente, né? Calma aí. Como que a pessoa se senta, como é que a pessoa se senta para ouvir e para falar. O rígido senta-se bem aprumado. Às vezes fecha as pernas e alinha com o corpo, o que acentua seu aspecto rígido. Quando cruza as pernas e braços, é para não sentir o que ocorre à sua volta. O maior medo do rígido é a frieza. Ele tem dificuldade de reconhecê-la, pois se considera uma pessoa calorosa, que faz o possível para que tudo seja justo e harmonioso à sua volta. É também muito fiel aos amigos. Em contrapartida, os que cercam veem frequentemente essa sua frieza, não apenas em seus olhos, como em sua atitude seca e severa, sobretudo quando se sente acusado injustamente. O que mais que ela traz aqui de cada perfil? A injustiça é vivida com o genitor do mesmo sexo, menina com a mãe, menino com o pai. O rígido sofre, então, de injustiça com as pessoas do mesmo sexo e as acusa de serem injustas com ele. Se vive uma situação que considera injusta com alguém do sexo oposto, ele não acusa o outro de ser injusto ou incorreto, mas sim a si mesmo. Há fortes chances de que essa experiência de injustiça vivida com pessoas do sexo oposto seja, na verdade, traição. Então, por exemplo, se eu vivo algo com meu pai, na verdade, não é injustiça, é traição, tá? Ele pode, inclusive, desenvolver uma raiva destrutiva se sofrer muito. Aqui ela vem falando mais um pouco. Quando a ferida da injustiça é ativada, você veste a máscara do rígido, que o torna uma pessoa fria, brusca e seca no que se refere ao tom de voz e aos movimentos. Assim como sua atitude, seu corpo também se torna rígido. Essa máscara faz com que você se torne muito perfeccionista e faz vivenciar muita raiva, impaciência,
crítica e intolerância consigo mesmo. Você é muito exigente e não respeita seus limites. Todas as vezes que se controla, se reprime e é severo em relação a si. É sinal de que colocou a máscara do rígido. O rígido gosta de alardear como é justo, como leva uma vida sem problemas. Ele gosta de acreditar que tem muitos amigos que o apreciam do jeito que ele é. Aquele que sofre de injustiça estimula sua ferida sendo excessivamente exigente com relação a si mesmo. Ele não respeita seus limites e se estressa em demasia. É injusto com tudo o que lhe diz respeito, pois vive se recriminando e se recusando a ver suas qualidades e tudo aquilo que faz tão bem. Ele sofre quando enxerga apenas o que não foi feito e o erro cometido, e tem dificuldade para encontrar prazer nas coisas. A sua ferida da injustiça está em vias de cura quando você se permite ser menos perfeccionista, cometendo seus erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. Você se dá o direito de mostrar sua sensibilidade, se permite chorar na frente dos outros sem perder o controle e sem medo da opinião delas. Eu me permito agora não ser tão perfeccionista, porque eu sempre fui muito perfeccionista. E por trás do rígido, que é a ferida da injustiça, se esconde também alguém criativo, com muita energia e dotado de grande capacidade para o trabalho. Organizado, excelente para realizar trabalho que exija precisão, tente a se preocupar e zelar pelos detalhes, capacidade de simplificar, de explicar com clareza quando ensina, muito sensível, sabe o que os outros sentem, analisando os próprios sentimentos, sabe o que deve saber no momento oportuno, encontra a pessoa certa para realizar uma tarefa específica e a coisa exata a ser dita, entusiasta, vivo, dinâmico, não precisa dos outros para se sentir bem, assim como o escapista, em caso de urgência, sabe o que fazer e faz por conta própria, consegue enfrentar as situações difíceis. Como você pode constatar, algumas forças se encontram em mais de uma ferida. Elas se tornam, então, trunfos extraordinários para ajudá-lo a conseguir o que você quiser, inclusive a se libertar das suas máscaras. Repito que a criação de nossas máscaras exprime a maior traição de todas, a de termos esquecido que somos Deus. Termino este livro oferecendo-lhe um poema do poeta sueco Hjalmar Söderberg. Todos queremos ser amados, ou admirados, ou temidos, ou odiados e desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo. Minhas queridas estrelas, e assim o conteúdo foi entregue. Espero que você possa ter gostado dessa maneira de entrega de hoje. É uma leitura que vale a pena botar o fone, escutar com tranquilidade, essa ferida da injustiça. Que essa jornada, que esses 5 dias tenha contribuído nesse seu processo de autoconhecimento, nessa sua busca das suas curas, essa sua busca pela cura da sua ferida, né? O resgate dessa sua criança, um olhar diferenciado para a sua vida. Eu realmente espero de todo o meu coração ter sido uma contribuição para você perceber que você é luz, para você perceber que você sim, você brilha e precisa brilhar cada vez mais. E eu vou terminar lendo um poema que eu gosto muito. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Agora que eu lembrei, né, que eu comecei falando Nossos Medos, é o nome. Nossos Medos. Que é do o Nelson Mandela leu, né? E eu quero muito compartilhar com vocês que em todos os meus cursos eu falo desse poema. Ele diz assim: nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos, além de qualquer medida.
É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Eu espero que você seja muito feliz nessa sua jornada. O que você precisar, eu estou aqui. Deixo aqui o convite para que você me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal. E eu espero estar com você em breve. Um beijo enorme no seu coração. Que você seja muito feliz. Que você descubra o caminho para a leveza, para a alegria, para a prosperidade, para a abundância. E o que precisar, eu estou aqui. Fica com Deus. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Gratidão.